A equalização corretora. Como já disse antes, em muitas ocasiões podemos ter trilhas com algumas carências que deverão ser corrigidas. Também podemos tentar que uma determinada trilha soe de forma mais agradável, fazendo com que sua sonoridade tome uma característica que originalmente não tinha. Fazer isso com equalização é algo muito perigoso, pois existem determinadas frequências que costumam ser bastante problemáticas. Às vezes encontramos trilhas pouco definidas ou com sonoridade muito áspera. Quase sempre, o problema está nas frequências compreendidas entre 300 Hz e 800 Hz aproximadamente. Realizamos então uma varredura, tal como eu já expliquei antes, de 800 Hz até 300 Hz, para ver em que ponto, em que frequência, temos esse som que faz com que a trilha não esteja bem definida. Uma vez localizada a frequência mais problemática, basta ajustar o Q e o nível de recorte, de atenuação, levando em consideração que um recorte excessivo pode fazer com que a trilha perca toda a sua característica. Isso costuma ser suficiente para corrigir o erro. No entanto, se continuamos a não estar satisfeitos com a definição da trilha, podemos fazer reforços leves de 1 ou 2 decibéis nas frequências altas. Em algumas ocasiões, pode ser que um reforço em frequências muito graves caia bem em algumas trilhas para lhes dar grandiosidade à sonoridade. Por exemplo, um bumbo, um baixo ou uma guitarra distorcida de heavy metal. E com isso, ficarem com uma característica mais encorpada somente aumentando alguns decibéis nas frequências extremamente baixas. Como já disse anteriormente, quando reforçamos estas frequências, é melhor fazer pequenos reforços em 2 frequências do que fazer um reforço grande em apenas uma. Para conseguir isso, podemos usar uma técnica que popularizou os engenheiros americanos e que consiste em buscar a frequência metade ou a frequência dobrada aproximada da frequência que queremos reforçar. A primeira coisa que devemos fazer é escolher a frequência que nos interessa reforçar para lhe dar essa alteração de matiz na sonoridade. Uma vez tenhamos escolhido a frequência, ao invés de fazer um reforço grande nela, o que fazemos é reforçar levemente, algo de 1 ou 2 decibéis. Depois, ativamos outra banda paramétrica do equalizador e buscamos a frequência metade, caso a frequência escolhida não seja muito baixa. Por exemplo, se decidimos reforçar 70 Hz, podemos subir 1 decibel em 140 Hz. Ou se escolhemos, por exemplo, 100 Hz para fazer o reforço, podemos ir em 50 Hz e subir nesse ponto esse decibel. A equalização como ferramenta de preenchimento. Considere que o processo de equalização é o mais delicado que pode haver numa mixagem e é onde uma simples alteração, um pequeno ajuste qualquer pode fazer com que uma mixagem fique realmente boa. Também devemos considerar, mesmo que nesta série de videocasts eu esteja explicando os processos separadamente, que a mixagem implica em um ato intuitivo e instantâneo, o que significa dizer que não devemos, por exemplo, equalizar nem antes nem depois de aplicar os processos de dinâmica. Tudo deve fluir de forma bastante natural. Como já sabemos, existem diferentes elementos estruturais numa mixagem, sendo a voz ou um instrumento solista o elemento mais importante que os demais devem dar suporte. Por isso, devemos nos assegurar que nada se interponha no caminho da voz, fazendo com que, por exemplo, ela venha a perder a sua inteligibilidade, que soe de forma antinatural, devido aos reforços de equalização desnecessários. Na maioria dos temas musicais pop modernos, pop, rock, metal, diferentes tipos de música eletrônica, temos uma base rítmica bem diferenciada e uma voz solista. Já em outras situações, isto pode variar,
como por exemplo no jazz, onde iremos nos deparar muito com uma base rítmica bem ambiental, e ao invés de uma voz, uma série de instrumentos solistas. No entanto, a filosofia não muda muito, seja o que for que tenhamos de mixar. Vou me referir a um tema típico de banda pop rock, mas posso extrapolar toda essa explicação para qualquer estilo musical, bastando para isso buscar as equivalências nos elementos musicais. A primeira coisa que temos de fazer é conseguir uma boa coerência entre a base rítmica e a voz. Para isso, aumentamos unicamente o bumbo e, por meio do que disse até agora, buscamos a sonoridade desejada. Depois, aumentamos a caixa e fazemos o mesmo. Normalmente, não costuma existir choques entre o bumbo e a caixa, mas devemos ter cuidado em encontrar uma sonoridade que no conjunto funcione bem. Depois, aumentamos o baixo, buscamos a sonoridade desejada e nos asseguramos de que não existam problemas entre o bumbo, a caixa e o baixo. É muito importante fazer com que estes três elementos soem corretamente em conjunto por meio de equalizações, já que são os elementos que dão consistência ao tema musical. Temos que dar especial atenção no preenchimento entre o bumbo e o baixo. Depois adicionamos a voz ou um instrumento solista e fazemos o mesmo. Feito isso, já teremos a base do tema bem equalizado, o que é o mais difícil de se conseguir numa mixagem. A partir daí, começamos a adicionar os demais elementos, fazendo as modificações oportunas nas trilhas que vamos adicionando, e retoques nas trilhas que já tínhamos antes para fazer com que tudo fique bem coeso. O que devemos conseguir é que a sonoridade global da mixagem seja agradável e que sirva às intenções musicais do tema. Cada elemento deve ser ouvido claramente, sem que os elementos interfiram uns nos outros. No entanto, isso não acontece por sorte ou azar. O normal é que, à medida que vamos adicionando elementos na mixagem, estes vão ficando cada vez mais obstaculizados. Ou seja, o espaço vai sendo ocupado, cada vez mais ocupado. Existem duas formas fundamentais de resolver este problema. A mais simples consiste em panoramizar os elementos que se chocam entre si. Por exemplo, podemos ter uma guitarra solista e uma rítmica que se chocam. A forma mais simples de solucionar isso seria panoramizar estas trilhas de forma que no caminho de uma, a outra não se interponha. No entanto, isso somente pode ser feito em pouquíssimas situações. Em outro caso, temos que meter a mão nas equalizações das trilhas. Quando detectamos um choque, a primeira coisa que temos de fazer é analisar a equalização que podemos realizar até esse momento nas trilhas. Pode acontecer que ambas trilhas tenham uma equalização similar, com algum reforço nas frequências similares, ou que o reforço numa das trilhas em uma determinada frequência choque com a sonoridade natural dessa mesma frequência na outra trilha. O que podemos fazer é ou mover a frequência de reforço de uma das trilhas um pouco para cima ou um pouco para baixo, fazendo com que nessa frequência as trilhas não se choquem, ou então realizar uma pequena atenuação na trilha cuja sonoridade natural se interponha à equalizada. Também pode acontecer que uma das trilhas possua uma zona onde tenhamos feito um corte frequencial. Nesse caso, para que as duas trilhas soem bem diferenciadas, realizamos um pequeno reforço na outra trilha, na mesma frequência onde a primeira trilha sofreu o corte. O importante é fazer com que nenhuma trilha se choque com a outra. Apesar de eu ter citado algumas formas de resolver essas contendas, com o tempo você irá aprender a se basear nos seus ouvidos para tomar as decisões adequadas. Muitas vezes, um simples reforço ou recorte de tão somente alguns poucos decibéis é mais do que suficiente para solucionar esses problemas. Algumas dicas sobre equalização de instrumentos. Vamos tentar fazer uma análise da distribuição espectral de alguns instrumentos mais comuns e darei algumas dicas de como podemos equalizá-los corretamente. Devemos nos lembrar que cada trilha é única, já que existe um músico diferente em cada uma delas, uma acústica diferente, um equilíbrio diferente, e, portanto, sua equalização também será diferente.
Temos que considerar também que cada tema musical é único, sendo assim, o que cada trilha precisa será diferente em cada caso concreto. Receba essas dicas como uma referência para ajudá-lo no momento em que comece a equalizar as suas próprias trilhas, e não como uma receita de bolo sobre equalização. A melhor coisa que você pode fazer antes de começar a mixar é carregar no seu sequenciador um projeto e ir mutando tudo, menos o instrumento que será analisado. E com um equalizador paramétrico, reforce ou atenue as frequências que for reconhecendo para ver os efeitos que causam na característica do instrumento. Vamos começar com o bumbo, o kick. Basicamente, o bumbo possui 3 margens frequenciais definidas. Na parte mais baixa do espectro temos o corpo, a gordura do bumbo, que pode ser estendida de 50 a 100 Hz, dependendo do tamanho em polegadas e do modelo do bumbo. Quando desejamos acrescentar profundidade, serão nessas frequências que iremos mexer. Devemos nos lembrar que, se quisermos dar algum reforço nessas frequências, teremos que usar a técnica metade ou dobro, que já vimos anteriormente, e isso sempre que for possível. Outra coisa a ressaltar é que um reforço excessivo nessas frequências pode fazer com que o bumbo tenha uma sonoridade muito confusa, o que irá provocar uma certa instabilidade na sonoridade global da mixagem. Também devemos considerar que abaixo desses 50 Hz aproximadamente, não iremos ter nada de aproveitável. Sendo assim, podemos aplicar um filtro passa-altas mais ou menos ali por 45 Hz. Com isso, conseguimos eliminar possíveis ruídos em frequências muito baixas e fazer com que o compressor que porventura apliquemos no bumbo atue de forma mais musical. Um pouco mais acima, entre 200 Hz e 400 Hz, temos a coloração do bumbo. Normalmente, nesta zona de frequências, temos que aplicar um recorte, uma atenuação, pois é nessa zona que temos ressonâncias desagradáveis. Usamos a técnica de varredura para encontrar a frequência ou frequências que estão causando problema. Uma má equalização do bumbo nesta zona normalmente causa sons desagradáveis. E por último temos a faixa frequencial onde se encontra a pegada, o kick. Não é à toa que nossos amigos de língua inglesa chamam essa peça de bateria de kick. Muito bem, podemos controlar essa pegada equalizando na zona que vai de 2 kHz até algo em torno de 7 kHz. Cada bumbo possui essa pegada em um lugar determinado, dependendo do modelo, tamanho e pele que está sendo utilizado. O melhor é voltar a usar a técnica de varredura para descobrir onde ela se encontra. Agora, o que nunca devemos fazer com um bumbo ou com qualquer outro elemento é usar um equalizador paramétrico com o Q muito baixo e aumentar ou abaixar numa faixa de frequência muito alta, já que isso, além de modificar a frequência que interessa, modifica também outras frequências que podem fazer com que a mixagem jamais chegue a ser boa, e muito menos perfeita. Uma boa dica que posso dar na hora de equalizar bumbos é deixar buracos em frequências importantes para dar espaço ao baixo que virá depois. Como a relação bumbo-baixo é muito importante para se conseguir uma boa mixagem, já que praticamente toda a consistência do tempo musical conseguimos na faixa de frequências onde eles atuam, podemos cortar entre 100 e 200 Hz e entre aproximadamente 500 Hz e 1 kHz. A caixa possui 4 zonas de frequências definidas. A faixa que vai de 120 a 350 Hz aproximadamente, que confere à caixa a sonoridade do corpo, da gordura. Atualmente não faz muito sentido usar as frequências da caixa abaixo desses 120 Hz, já que essas frequências não possuem nenhuma informação importante e uma carga excessiva nessas frequências pode fazer com que a sonoridade da caixa fique confusa. Podemos, portanto, aplicar um filtro passa-altas aqui. E se quisermos obter uma sonoridade vintage, usar um filtro passa-altas um pouco mais abaixo. Se continuarmos a entender que a sonoridade da caixa está muito difusa,
Inserimos um equalizador gráfico com um corte suave entre o filtro passa-altas e esses 120 Hz para reduzir a confusão na sonoridade sem carregarmos muito o ambiente antigo que estamos procurando. Certo. Depois temos a faixa frequencial, que dá à sonoridade da caixa a característica acartonada, a caixa de sapato. Esta faixa é compreendida entre 800 e 1 kHz. Existem modelos que quase não atuam nesta margem, sobretudo as Piccolo, muito usadas em heavy metal, e outras, onde essas frequências são insuportáveis, por exemplo as de madeira usadas em rock. Sendo assim, baseado no modelo da caixa e no estilo do tema musical, e também nas suas intenções na mixagem, devemos às vezes reforçar e outras vezes atenuar. Entre 2 kHz e 5 kHz, temos a margem onde estão as ressonâncias metálicas do aro da caixa. Essas ressonâncias dão à caixa uma sonoridade metálica. Por último, temos a pegada seca da caixa, a batida, o golpe, normalmente entre 5 e 8 kHz. Às vezes queremos dar uma sonoridade mais brilhante na caixa. Para isso, basta reforçar um pouco acima de 10 kHz. A sonoridade da caixa na mixagem é muito importante e a equalização é a responsável por isso. Sua sonoridade irá determinar em grande parte a característica da sonoridade, uma vez estando terminada a mixagem. Por isso, temos que nos esforçar para realizar uma boa equalização nela.